Olá, queridos professores, tudo bem? Então, nesse primeiro momento de apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio de interesse. A gente escolheu um dataset que traz informações sobre a franquia de jogos Pokémon, uma franquia de jogos da empresa japonesa Nintendo. Esse dataset, ele traz estatísticas detalhadas sobre diversos monstrinhos de bolso. O game é baseado em captura e treinamento desses monstrinhos para utilização em batalhas. E ele contém informações, esse dataset ele vai conter informações classificatórias, como os tipos, a geração, o status de lendário, além de estatísticas de combate essenciais, como HP, que são pontos de vida, ataque, defesa, velocidade, o que vai permitir para a gente uma análise completa do desempenho de cada um desses Pokémon. Esse conjunto de dados ele vai ser essencial para a análise do balanceamento competitivo, estratégias de batalha, desenvolvimento de jogos. Pokémon ele tem um cenário competitivo muito forte, então, além de possibilitar os estudos estatísticos sobre tendências de atributos ao longo das gerações, ele também vai permitir que esses jogadores e os desenvolvedores dos games eles explorem eficiências de diferentes Pokémon, otimizando suas escolhas em competições ou até ajustando as mecânicas dentro do próprio jogo. Os dados eles estão organizados, então, de forma a facilitar comparações e análises, sendo coletados a partir de bases comunitárias ou extrações diretas dos jogos. Os próprios games possuem uma ferramenta classificatória chamada Pokédex. Então, esse dataset ele vai cobrir múltiplas gerações de Pokémon e ele pode ser expandido conforme novas edições de jogos forem sendo lançadas, contendo as estatísticas detalhadas de centenas de Pokémons que a gente trouxe e permitindo esses estudos mais aprofundados sobre essa competitividade e a evolução das mecânicas dos jogos. Então, esse dataset ele vai ser uma ferramenta essencial tanto para jogadores como para desenvolvedores de games, contribuindo para um entendimento melhor desse universo, desse jogo e para uma otimização e para as melhores estratégias dentro do game, tá bom? Olá, queridos professores! Agora a gente vai falar sobre o conhecimento estruturado, onde a gente vai pegar cada uma das colunas do nosso dataset e explicar quais são os seus conceitos, processos, variáveis e atributos de cada uma delas. Eu dividi o slide em duas partes para que a tabela consiga ter aí uma melhor visualização. Começando então pelas variantes do Pokémon, então ele vai editar qual vai ser o tipo de evolução dela, se é mega ou comum, se ela vai ter o poder especial ou não. Já o tipo de poder vai editar qual ou quais elementos o Pokémon domina, e são 18 tipos, 18 variáveis. Se ela é grama, escuridão, dragão, elétrico, fada, lutador, voador, fogo, fantasma, inseto, terra, gelo, normal, veneno, psíquico, pedra, metal ou água. E o Pokémon ele pode ter um único ou um duplo tipo desses elementos. Já os três últimos conceitos, que é o HP, ataque e defesa, eles são variáveis do tipo quantitativo, ou seja, o que vai variar uma com a outra é determinado pela diferença de números, certo? Então, o HP, ela é uma quantidade, dita a quantidade de vida de um Pokémon, com valores baseados no ponto de vida. O ataque vai ser a quantidade de dano causado pelo Pokémon, que são valores baseados pelo poder de ataque. Já a defesa é a quantidade de dano que o Pokémon inibe, valores baseados na redução de dano individual de cada Pokémon. Bom, dando continuidade nessa parte da apresentação, trago para vocês mais 5 conceitos apresentados no dataset, onde os 3 primeiros eles são variáveis quantitativos, ou seja, eles se diferenciam por meio de números, que são ataque, defesa especial e a velocidade. Ataque especial é a velocidade de carregamento do ataque especial de cada Pokémon nas batalhas. Esses valores são baseados na velocidade de carregamento de cada ataque. Já a defesa especial é o atributo que carrega a sua defesa a ataques especiais em cada batalha. Esses valores são baseados na velocidade de defesa a ataques especiais. Já a velocidade é uma estatística que define a ordem em que os Pokémons atacam em cada batalha. Essa velocidade ele vai elencar os primeiros atacantes em uma batalha de Pokémons. Já os dois últimos conceitos, que é a geração e lendários, eles são variáveis qualitativos. A geração do Pokémon ele vai ordenar o lançamento de um grupo de Pokémon de acordo com suas regiões em seu mundo, no mundo fictício do mundo dos Pokémons.
No dataset, essas gerações elas são apresentadas por número, de 1 a 6. Mas, na realidade, ele é uma variável qualitativa, pois essas gerações possuem nomes. Então, eu trouxe aqui o nome de cada uma delas. Então, a primeira geração é a Canto, segunda é a Giotto, terceira é o Roen, quarta é o Sinnoh, quinto é o Nova e, por último, a sexta geração é o Kalos. Cada geração vai determinar quais são os pokémons de cada região, certo? E, por último, vai determinar se o Pokémon é lendário ou não. Quem são os Pokémons lendários? São aqueles Pokémons fundadores de algum tipo de poder, que são aqueles tipos de poder que eu falei no slide anterior. Esse tipo de conceito é o maior índice de raridade e especialidades que um Pokémon pode encontrar. Os Pokémons lendários eles se apresentam em forma de trios geracionais que vão fundar algum pilar de um universo. Então, eu trouxe aqui um exemplo dos Pokémons lendários da terceira geração de Hoenn, que são os Pokémons Dialga, Palkia e Giratina. O Dialga é um Pokémon lendário que fundou o conceito de tempo. Já o Palkia é o Pokémon lendário fundador do conceito espaço. Já a Giratina é o Pokémon lendário fundador do conceito destruição. E assim a gente finaliza aqui a explicação do conhecimento estruturado do dataset que a gente escolheu. Bom dia, queridos professores. Muito bom aqui estar mais uma vez com vocês. Agora a gente vai passar por cima sobre a estatística descritiva que a gente fez no Excel. Eu dividi essa tabela em 2 slides para não ficar tão difícil de ver, mas vocês vão estar acompanhando ela aqui, ó, na esquerda, tá bom? Vou falar sobre as fórmulas que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Lembrando que das 6 variáveis, HP, ataque, defesa especial e speed, a gente aplicou a mesma fórmula para chegar nesses valores que vocês estão vendo aqui. Então, na média foi usado igual med em todos os Pokémon, inclusive de diferentes tipos, água, fogo, psíquico e também diferentes gerações. A mediana foi a fórmula igual med, a moda igual modo, desvio padrão foi utilizada a fórmula igual desvpad, e a variância, a gente utilizou a média dividida pelo desvio padrão para conseguir alcançar esse valor aqui, tá bom? Continuando agora com a estatística descritiva parte 2 do Excel. Na segunda parte, a gente colocou o mínimo, que são os menores valores encontrados dentre todos os Pokémons com a fórmula igual mínimo, máximo, o maior valor encontrado dentre todos os Pokémons com a fórmula igual máximo, e a diferença dos 4 quartios, que na verdade a fórmula é igual, tudo que a gente muda é dentro da fórmula colocar se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quartil, que também vai ser explicado melhor pelo Python. No quartil, a fórmula utilizada foi igual quartil.inc. Aí a gente colocava toda a seleção de células que a gente queria colocar dentro dessa informação e colocava ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto, fazendo aqui entre os 4. Primeiramente, né, bom dia, queridos professores. Eu vou mostrar um pouquinho das análises feitas pelo grupo em Python. Para fazer as análises, eu usei principalmente a biblioteca Pandas, a Matplotlib e a Plotly. E a análise começou, né, com uma leitura do banco de dados. Aí eu coloquei um display para visualizar esse banco de dados e fui analisar um pouquinho das nossas variáveis, né? Aí eu vi que a coluna Generation, né, que indica a geração de cada Pokémon, ela não era muito útil para as análises realizadas, então eu dei um ponto drop nela. A segunda etapa já foi rodar a estatística descritiva, né? E aqui a gente consegue obter já algumas informações, como por exemplo, na coluna total, a gente vê que a gente consegue perceber que a média, né, do total, que seria a soma de todas as outras variáveis, ela é 435, mas ela varia bastante. A gente tem Pokémon que vai de 180 total até 780. E o mesmo acontece com as outras colunas, né? Por exemplo, na coluna ataque, a nossa média é 79, mas a gente tem Pokémons com 5 de ataque e Pokémons com 190. O que pode indicar que existem Pokémons que são mais ofensivos e outros mais defensivos, porque a gente pode olhar na coluna defesa que o mesmo acontece aqui. A gente tem uma média e a gente tem Pokémon com pouca defesa e Pokémons com bastante defesa. E isso se repete nas outras colunas. Então a gente
tem três. A gente pode definir em duas categorias, né? Pokémons ofensivos, em três, na verdade. Pokémons mais ofensivos, Pokémons mais defensivos e Pokémons que têm os status mais equilibrados. Dando a parte da variância, a gente consegue perceber que tem Pokémons que possuem bastante variância nos seus status. Pode, pode ser causado por dois motivos principais. A gente tem duas categorias. A gente tem os Pokémons comuns e os Pokémons lendários. Os Pokémons lendários, eles tendem a ter mais força. Então é normal que, né, eles acabem saindo um pouquinho da curva assim dos Pokémons comuns, ou também pode ser porque existem Pokémons que têm estágios de evolução. Por exemplo, um Pokémon de planta chamado Bulbasauro, ele começa no Bulbasauro, aí ele evolui uma vez, ele evolui três. A terceira forma é sempre a forma mais forte. Então é normal que esses tem essa grande variância por causa dos Pokémons iniciais, das formas iniciais e das últimas formas, e também por causa dos status de Pokémons lendários, né? Já essa parte do código, a gente primeiro fez um box plot geral, sem separar por nenhum tipo assim os Pokémons. A gente fez com base naquelas colunas. Então aqui o primeiro box plot é do total, né, que seria a somatória de todas as outras variáveis. A gente consegue ver aqui, né, que a média ali está entre 450, mais ou menos por ali, que é a mesma média que a gente viu aqui em cima, que é de 435. E aqui também tem box plot para HP, e a gente consegue já notar pontos, né, divergentes, assim, que, né, bom, a terceira etapa foi fazer um box plot geral, né, do dataset, e a gente gerou um box plot para cada variável também de interesse. Aqui no box plot total a gente consegue ver mais ou menos o que a gente tinha visto com o comando de describe, mas aqui já no comando de HP a gente consegue ver que tem bastante outliers, né? São, são Pokémons que a gente não esperava que eles estivessem para cima ou para baixo aqui do box plot. Acontece o mesmo com o ataque e com todos os outros, exceto, né, o total. Já aqui eu fiz um box plot separado por geração, para a gente dar uma analisada se a geração interfere nos status do Pokémon. E a gente consegue perceber pouca variação, né, entre a geração. Então aqui seria geração um, geração 2, 3, 4, 5, 6. E a gente fez o mesmo gráfico para HP, por ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, speed, que né, a velocidade, e a gente consegue perceber pouca variação entre as gerações. Então, aí o grupo decidiu fazer um box plot, né, separado por raridade, ou seja, os Pokémons que são lendários e os que não são. E é já que a gente consegue perceber uma diferença. Então, se o Pokémon ele é lendário, como a gente pode ver, ele normalmente ele vai ter mais status do que Pokémons comuns, que não são lendários. Isso acontece pro total, acontece um pouquinho pro HP, né, que é a vida, pro ataque, pra defesa, pro ataque especial, pra defesa especial e até mesmo né, pra velocidade. E aqui, o que eu fiz, né, como última etapa, foi um histograma. Vou rodar o código. Aí que no histograma a gente consegue ver, né, os valores e quantos Pokémons tem aquele determinado valor. Aqui a gente tem um histograma da variável total, um histograma para a vida, né? Um para o ataque, um para defesa, um para o ataque especial, um para defesa especial e um para velocidade. Olá, queridos professores! Dando sequência, então, a essa nossa apresentação a respeito do dataset dos Pokémons, a gente pôde acompanhar o que é cada atributo, o que é cada variável, como eles se comportam, e o que eu vou abordar aqui vai ser a respeito da correlação entre essas variáveis numéricas que representam as características de cada criatura desse universo todo
que a Nintendo ofereceu para a gente de Pokémon. Quando relacionado graficamente duas variáveis para analisar qual que é a correlação delas visualmente, a gente consegue ter uma sensação, ter uma percepção se há essa correlação ou não, mas existem métodos matemáticos para verificar essa correlação. O primeiro passo foi verificar graficamente se fazia sentido, se existia esse comportamento dentro do nosso dataset. Então, verificando as variáveis, a gente pôde chegar nesse gráfico da defesa com a defesa especial e perceber que eles tinham sim uma correlação mais próxima. Foi o gráfico que apresentou uma linearidade maior, então a gente chegou na sensação de que pode ser que sim, esses dados estejam correlacionados de alguma forma e nos fez ir atrás de um método para desvendar se estava ou não correlacionado, como que é a intensidade dessa correlação. Outro gráfico interessante que está aí, que é o do ataque especial e da velocidade, ele também aparenta ter uma boa correlação. Então, quando fazemos essa correlação, essa relação de Pearson entre todas as variáveis, a gente pode notar, como na imagem ao lado, que apenas o maior valor é de 0,51, que é metade do potencial de correlação que pode ser indicado por esse tipo de estudo. Então, dado a variação do valor de Pearson, que vai de 0 até 1, sendo 0 nenhuma relação e 1 uma relação 100% garantida, temos que a correlação entre esses fatores, entre essas variáveis numéricas que são referentes aos atributos, às características do Pokémon, não são tão seguras. É um comportamento que não se repete com tanta frequência. O que mais se aproxima de ter uma correlação mais vigorosa seria de defesa especial e defesa e o ataque especial e velocidade. Olá, professores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pôde concluir a partir desse dataset de Pokémons que a gente pegou. E vou começar falando um pouquinho da variedade e equilíbrio que tem entre os Pokémons, né? Que apesar das diversidades de atributos e tipos de Pokémons, é possível montar uma equipe que vai acabar se completando, né? Que vai equilibrar as forças e fraquezas de cada um, para montar tanto estratégias ofensivas e defensivas, de acordo com o atributo de cada Pokémon, né? E daí, partindo para os Pokémons lendários, mesmo que estando em menor número, os lendários se destacam por terem estatísticas superiores, né? Influenciando fortemente o cenário competitivo, e que vai acabar equilibrando com os outros Pokémons, né? Como eles têm um atributo muito alto e outros têm os menores, como há inúmeros Pokémons que têm os atributos menores, né? Esses lendários que acabam entrando vai acabar trazendo equilíbrio entre todos eles, e daí as equipes vão acabar exigindo estratégias específicas, né, para cada um. Agora um pouco sobre a evolução ao longo das gerações, né? Que as mudanças, tanto nos atributos quanto nos designs que passam de geração em geração para Pokémon, mostram a partir do dataset como o jogo vem se adaptando e evoluindo conforme o feedback dos jogadores, né? E daí mantém um equilíbrio entre eles. Para tanto melhorar tal parte dos Pokémons, etc. E daí, com isso, dá para trazer um insight para estratégias futuras, né? Que daí, fazendo a análise do dataset, revela padrões e correlações que ajudam tanto a otimizar estratégias de jogo, orientar futuras atualizações para balanceamento mais eficaz entre os Pokémons, etc. Muito obrigado, até mais.